mais uma quarta, né? Em adoração ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu sei que você também tem no teu coração. Você tem esse desejo. Todo crente tem esse desejo de aprender a orar um pouquinho mais. Amém? Quem quer aprender a orar aí? Eu quero aprender cada vez mais. Foi uma das perguntas, né? Um dos pedidos que os discípulos fizeram para Jesus. Vocês lembram? Eles falaram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Que lindo, né? Os discípulos, e todo discípulo tem esse desejo, essa sede no coração, de orar um pouquinho mais. Então nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra hoje. Vamos aprender um pouquinho mais. O Senhor vai nos dirigir, o Senhor vai conduzir. E hoje nós vamos falar sobre casa de oração. Vamos abrir nossas palavras, nossas Bíblias, se você estiver aí. Se não, você acompanha aqui conosco. Olha lá, casa de oração. Quem é casa de oração aí, gente? Eu sou casa de oração. Você é a casa de oração? Amém! Então, casa de oração. Vamos ler em Mateus 21, 12 a 16. Vamos ver o que está escrito lá, o que o Senhor nos mostra nessa palavra aqui. Aqui Jesus, né? Jesus estava entrando ali em Jerusalém, lá no 21. Ele começa lá na entrada de Jerusalém, entrada triunfal de Jerusalém. No 21, 12, está escrito assim, meu título está escrito assim, a purificação do templo. Nós vamos ler assim, a partir do 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Até aqui. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, nós colocamos diante de ti as nossas vidas, nossos corações agora, e pedimos que tu venhas sondar o mais profundo do nosso coração, e que tu venhas, Senhor, verdadeiramente purificar o templo, que tu venhas limpar o templo, que tu venhas, Senhor, nessa noite, Senhor, cuidar do templo, que somos nós, somos o templo do teu Espírito. Então, Senhor, nós te damos agora liberdade para que o Senhor venha e purifique esse templo, Senhor, para que nós possamos ser verdadeiramente uma casa de oração. Eis a tua palavra que é santa e irrepreensível, Senhor, tua palavra que é perfeita, tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Então, guia-nos, Espírito Santo, através da tua palavra e nos mostra os tesouros escondidos que tem aqui. Revela-nos a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Aleluia. Te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, casa de oração. Primeiramente, nós podemos ver aqui, nessa história que é relatado sobre Jesus, nós podemos ver uma progressão, né? Uma progressão espiritual. Jesus, ele vai no templo, ele chega no templo. Para que a gente vai no templo? Para adorar, né? Lá eles tinham um local em que eles iam para adorar o Senhor. Então, Jesus chega nesse templo para adorar o Senhor. O que ele encontra lá no templo? Os cambistas, né? Para a gente entender um pouco o contexto, muitas pessoas vinham adorar no templo, de vários lugares, de muitos lugares, todos eles vinham para adorar e sacrificar o Senhor ali. Mas como era longe, distante, eles não conseguiam trazer as ofertas, né, os animais. Então eles precisavam comprar ali no templo. E quando eles chegavam ali, eles eram explorados pelos cambistas. Porque aí eles tinham uma moeda, tinha que fazer a conversão dessa moeda. E aí eles tinham que fazer a troca dessa moeda, e ao fazer a troca, eles eram explorados. Então imagina uma pessoa, para poder comprar os animais, né, trocavam a moeda para comprar os animais. E quando isso acontecia, à vista dos sacerdotes, dos religiosos, eles permitiam que isso acontecesse. Então imagina uma pessoa
que vai adorar, que vai sacrificar. Ela chega lá e ela, nesse contexto, com a expectativa de adoração no coração, com a expectativa de chegar lá. Às vezes era difícil o caminho, era complicado para chegar, custoso, caro, né? Tinha que levar a família, muitas vezes. Imagina uma pessoa em viagem, com tantos gastos. Aí ela chega lá, ela se depara com essa situação. E ela precisava comprar os animais. E nisso tudo eles eram explorados. Ao entrarem no templo, como que estava o coração deles? Será que o coração deles estava em adoração? Eles já entravam entristecidos e frustrados por terem sido lesados. Então Jesus chega nessa ocasião e ele já chega com o chicote na mão e ele já chega virando as mesas. Ele chega e bota tudo para fora, bota tudo para baixo. E aqui fala assim, purificação do templo. Purificação do templo. Jesus, ele quer purificar o nosso templo. Ele quer nos purificar. E quando ele chega, ele já chega assim, dessa forma. Muitas vezes o Senhor fala através da sua palavra, e eu estou falando agora o templo hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Hoje nós não precisamos ir para um lugar para adorar, você pode adorar na sua casa. É importante que nós estejamos juntos, congregando, isso, o Senhor nos ensina isso, a palavra nos orienta. É importante estarmos aqui em comunhão. Mas eu posso adorar na minha casa, amém? Eu posso adorar no meu quarto. Eu posso ir para uma montanha. Eu posso ir para qualquer lugar. Porque eu sou o templo. E lá onde eu estou, eu posso adorar ao Senhor. Mas naquele momento, eles precisavam ir para o templo para adorar. E Jesus falando com a mulher samaritana, ele chega e pede água para ela, e tem aquela conversa ali em volta do poço. E aí ele dá a maior revelação de adoração para ela. E ela diz assim, mas meu pai diz que nós temos que adorar aqui, outros dizem que nós temos que adorar no templo. E agora? Como que eu faço para adorar? E Jesus fala, olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais no templo, um local físico, mas nós somos o templo. Então, quando Jesus ele morre, ele rasga o véu, nós temos acesso a esse Deus grandioso e ele habita em nós. Antigamente, o Espírito Santo ele vinha sobre alguns, profetas, reis, mas hoje todos nós somos o templo. E aqui Jesus chega limpando o templo, purificando o templo. E a palavra fala, lá no Salmo 51:7, diz assim, purifica-me, Davi falando, né? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi clamava por essa limpeza, ele queria ser limpo, ele queria ser purificado. No Salmo 51. E aí nós vamos ver o que é hisopo. Hisopo é uma planta que é medicinal. É uma planta em que eles faziam molho com essa planta e eles purificavam, eles usavam essa plantinha para... Lembra lá a morte dos primogênitos do Egito? Eles usavam hisopo para passar o sangue dos animais nas portas para que o anjo da morte não entrasse, não passasse ali. Então, o hisopo ele era usado para a purificação dos judeus, para o ritual de purificação. O hisopo também era usado para tratar a lepra, para a purificação dos hebreus, dos cadáveres também, eles precisavam fazer aquela purificação, eles usavam hisopo. Então, eles tinham um ritual de purificação. E aqui, Jesus também quer purificar o templo. E hoje nós somos o templo. E, meus irmãos, eu quero te perguntar, como que está o seu templo? Como que está a sua vida? Será que Jesus hoje ele pode chegar? Será que ele vai precisar virar as mesas? Será que ele vai precisar te dar um chacoalhão? Sabe quando a gente vai limpar, fazer uma faxina na casa? Quando a gente vai dar uma limpada, as mulheres sabem o que eu estou falando, né? E os homens também sabem, porque as mulheres, às vezes, quando vão fazer faxina, misericórdia, né? Tem que sair de casa, tem que botar o pé na cabeça, não pode pisar no chão, toda aquela situação, né? Que é difícil. Eu sempre digo... Eu tenho para mim que limpeza, faxina é libertação, né, gente?
É libertação. Não é fácil fazer faxina. Já viu? Já começa a dar aquela brigaiada às vezes, daí o marido não gosta, daí os filhos não gostam, daí a gente já quer... Gente, limpeza é limpeza. Não é passar um paninho. Jesus não chega passando um paninho lá. Jesus não chega dizendo assim, olha só, quem sabe você seja justo? Quem sabe você não cobra essa exorbitância? Quem sabe você não rouba o seu irmão? Não, Jesus já chega virando a mesa. E quando a gente vai fazer aquela faxina na nossa casa, o que a gente faz? Bota tudo para fora, né, mulherada? Tira para fora e pega aquele produto de limpeza bem forte, aquele que vai dar um jeito assim na situação, e passa em tudo, e fica aquele cheiro, né, de limpeza depois, mas vai tirando tudo para fora. É assim que tem que ser. Aí a gente vai fazer aquela faxina quando a gente está realmente percebendo que a coisa está incrustada, que a coisa está difícil, a gente tira para fora, a gente bota uma Cassiane, né? Prende o cabelo aqui, e aí? A gente não vai limpar lá a nossa casa botando, quero conhecer Jesus. Não, gente. Quando é faxina, o negócio é 500 graus de fogo. É assim que Jesus chegou no templo. E é assim que Jesus chega no nosso templo. Porque às vezes Jesus vai falando, ele usa o irmão, ele usa o pastor, ele vai tão amoroso, mas nem sempre. Tem momentos que Jesus chega com tudo, metendo o pé na porta e dizendo assim, ó, chegou. É assim que tem que ser. E a gente tem que amar isso. A gente tem que amar essa limpeza, amar essa purificação. Dizer, Senhor, eis-me aqui, me limpa mesmo, Senhor. Tira toda essa nhaca, toda essa sujeira, porque eu não aguento mais viver assim. É assim que nós temos que desejar, amar. E muitas vezes nós nos encontramos impuros espiritualmente. E aí nós não conseguimos ser essa casa de oração. A gente não consegue orar, porque a gente precisa primeiro fazer uma limpeza. Uma limpeza espiritual, né? Essa limpeza é Jesus quem faz. Então, muitas vezes nós nos encontramos em desobediência, em imoralidade sexual e tantas imoralidades. Tantas coisas que nós precisamos realmente. Sabe aquele produto forte que nós passamos na nossa casa para limpar? Na nossa vida só tem um jeito, arrependimento. Cara no pó, boca no pó, oração, sangue de Jesus. Lá em, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 João 1,7 vai dizer assim, se nós andarmos na luz, assim como Ele na luz está, nós temos comunhão com nossos irmãos e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica. O sangue de Jesus é aquele que nos limpa e que nos deixa santos. Nós precisamos clamar o sangue de Jesus todos os dias, botar a mão na nossa cabeça. Nós não precisamos de alguém que venha botar a mão na nossa cabeça. Não precisamos. Nós não precisamos de ir para o encontro. Nós não precisamos de nada a não ser do sangue de Jesus. Bota a mão na cabeça do Senhor, em nome de Jesus. Eu estou lutando contra o roubo, contra a fofoca, contra a pornografia, contra o adultério. Senhor, eu não quero mais isso. Então, me liberta agora em nome de Jesus. E é assim que funciona, gente. Porque se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me limpar. Mas eu tenho que permitir essa limpeza. Amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa que Jesus faz, ele purifica o templo. Eu não estou falando aqui que não pode vender no templo, não é isso. Estou falando aqui do engano, estou falando aqui do que eles faziam, eles roubavam, e isso passou a ser o centro do templo. Não era mais a adoração o centro, mas os negócios eram o centro. Então a gente tem que cuidar da intenção do nosso coração. Depois, segundo ponto, versículo 3, diz assim, 13, diz assim, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus está citando aqui o profeta Isaías, lá no capítulo 56, 7, que diz assim, vamos ler aqui juntos. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
A minha casa de oração é uma casa, eu sou uma casa de oração para todos os povos. Eu não sou para o meu deleite, para as minhas vontades, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu quero ter, para sucesso, para fama, nada disso. Eu sou uma casa de oração, você é uma casa de oração para todos os povos. Tanto é que lá no templo todos os povos iam até lá porque eles queriam adorar a Deus. Eles se voltavam para o templo para adorar a Deus. E hoje nós somos a casa de oração para todos os povos. Aí eu quero te perguntar, como que está a sua vida de oração? Você tem sido essa casa de oração? Eu me lembro que quando Jesus, uma noite anterior, uma noite antes dele padecer, dele ser crucificado, ele foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi para o Jardim de Getsêmani, aliás. Ele foi para o monte ali, Getsêmani, com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali ele estava em agonia, profunda agonia, porque no outro dia ele sabia que ele seria crucificado. E ele pede para eles, orem comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está angustiada. E ele se retira para orar. E quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. E aí ele pergunta, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora. Meus irmãos, essa pergunta ainda hoje, ela está ressoando, reverberando sobre nós. Jesus está perguntando para cada um de nós, nem uma hora. Quantas vezes Jesus pede, nos chama para entrar em oração, para estar com Ele, e nós, o que nós fazemos? Dormimos, como os discípulos. Hoje Jesus, Ele é o nosso intercessor, é o sumo sacerdote, mas Ele é o nosso intercessor, Ele intercede por mim e por você. Existe um homem no céu, diante de Deus, que chega todos os dias, diante do Senhor e intercede por você, para que você não caia em tentação. Intercede por mim, intercede por você, Ele ainda está chamando, venha estar comigo. E o que nós temos devolvido ao Senhor diante dessa pergunta? Qual a resposta que nós temos dado? Ora por mim, irmã. Ora por mim, fulano. É isso? Não, Deus quer nos transformar numa casa de oração. Deus quer nos chamar para que nós venhamos a interceder e ser uma casa de oração para os povos. Para quando as pessoas que não conhecem o Senhor chegarem em nós, eles poderem se alimentar de Jesus, comerem de Jesus, beberem de Jesus. Mas nós muitas vezes estamos preguiçosos, dormindo, sonolentos, distraídos. É assim que tem sido. Mas o Senhor, Ele quer nos transformar numa casa de oração. E ninguém nasce ou tem esse desejo, a carne por si mesmo, nós por si mesmo, nós não temos. Nós não sabemos orar, nós precisamos aprender a orar. Sabe o que nós precisamos ter? O desejo. Porque saber ninguém sabe. Nós não sabemos como orar exatamente, mas o Senhor, Ele está pronto para nos ensinar. Nós só precisamos de uma coisa, nos dispor a orar, a nos colocar e a dizer, Senhor, eu quero orar. Como os discípulos falaram, Pai, Jesus, nos ensina a orar. Nós precisamos nos dispor, nos colocar diante do Senhor e dizer, Jesus, eu me disponho a orar, me ensina. E aí então o Espírito Santo, ele vai vir sobre nós e vai nos ensinar a orar. Ele vai se mover, não sou eu. Não é ninguém, ninguém é tão bom assim que saiba orar. Ninguém é tão bom assim que ore mais porque é uma pessoa boa. Não, a nossa bondade diante de Deus não é nada. Por melhor que nós sejamos, ela não é nada. A nossa oração, por mais robusta, por mais bonita, por mais perfeita, palavras bonitas que tenha, se ela não tiver uma entrega, uma intenção de entrega, e se não for movido pelo Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós vamos na força do braço e não vamos conseguir. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, dizemos, Senhor, eu quero aprender, me ensina a orar. Essa tem sido a minha oração, meus irmãos. Eu quero aprender. Eu tenho a minha vida de oração, diante de tudo que a gente tem vivido, diante de tantas coisas, eu considero muito rasa.
E eu preciso cada vez mais querer, buscar, ansiar e colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ensina a orar. Esse é o segredo. Ninguém ora mais porque é bom, ninguém ora mais porque é melhor, porque é escolhido, porque é um filho preferido, porque é bonito. Não, não tem nada disso. Diante de Deus somos todos iguais. Nós precisamos só ter um coração disposto e dizer: Senhor, me ensina a orar. E aí, então, quando o Senhor sondar o nosso coração e ver, ela quer, ele quer. Ele tem um desejo, ele não sabe, mas ele tem um desejo, ele quer. Então, o Senhor vem e se derrama sobre nós. É só isso que nós precisamos, ter um coração contrito, quebrantado, desesperado. Quando a gente olha para as nossas mazelas, quando a gente percebe que a gente não consegue orar, sabe o que a gente diz? Socorro, Deus. Me ajuda, Senhor. Eu quero. Eu preciso de Ti. O Senhor só precisa de uma coisa no nosso coração, um desespero por Ele, fome por Ele, anseio por Ele, paixão por Ele. Nós não precisamos de palavras bonitas, nós não precisamos de programas de oração, nós não precisamos de estudos. Embora seja muito importante, isso não é o principal. O principal é nós colocarmos o nosso coração diante dele e dizer: eu não sei orar, me ajuda. Me transforma numa casa de oração para os povos. Pode limpar, Jesus. Pode vir com vassoura, pode vir com produto, pode vir com tudo. Mas me limpa, Senhor, e me transforma numa casa de oração. É isso que nós temos que buscar. Amém, glória a Deus. No versículo 14 diz assim: depois de o Senhor nos transformar numa casa de oração, se nós quisermos, porque Ele respeita até o nosso não. Se você disser não, eu não quero, Ele vai te respeitar. Porque Ele respeita. Ele é gentil, Ele é amoroso, Ele vai até onde você permitir. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai arrombar. Quem arromba é o nosso inimigo. Quem entra, mesmo sem ser convidado, é Satanás. Mas Jesus entra quando é convidado. E Ele vai entrando quando Ele é convidado. E Ele fica se Ele é desejado, se Ele é amado, se Ele é esperado. Senão Ele não fica. Então, no verso 14... o Senhor, Ele quer nos transformar numa casa de poder. No verso 14 diz assim: e foram ter com Ele ao templo cegos e coxos e os curou. Aleluia! Primeiro Ele chega, Ele limpa, Ele purifica o templo. Depois Ele diz: olha, vocês estão lembrados que a minha casa, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E daí então Ele vai, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, Ele vai, e daí Ele já começa a curar. E Ele cura os coxos, Ele cura os cegos, Ele cura todos os que estão ali e começam os milagres. Quando o Senhor nos transforma numa casa de oração, Ele também nos transforma numa casa de poder. Mas para que esse poder? Para eu me deleitar, para eu fazer o que eu quero? Não, para todos os povos. Para que as pessoas conheçam o Senhor, para que se cheguem ao Senhor, se alimentem do Senhor, sejam curadas. Para que o avivamento que nós tanto esperamos venha, nós precisamos buscar ao Senhor. Porque senão, nada vai acontecer. E aqui o Senhor está falando de milagres, de poder, de avivamento. Dentro das nossas casas, lá no secreto, começa o milagre. O milagre não começa a partir daqui, ele começa na nossa casa, lá no secreto. Lá começa o milagre, lá começa o avivamento. Nós esperamos que o avivamento venha de uma denominação, venha de uma pessoa, venha de um homem, venha de um lugar, venha de um evento. Mas o avivamento, ele começa dentro da sua casa, no seu quarto, quando você fecha a porta. E mais precisamente dentro do seu coração. É lá que começa o avivamento. Estava conversando hoje com minha filha e ela estava me falando sobre o avivamento do país de Gales. Que eram grupos de jovens anônimos, que muitos não sabem quem eles eram, né? Nem os nomes deles nós sabemos. Sabe o que acontecia? Eles saíam, grupos de jovens saíam, e as coisas começavam a acontecer. Os milagres começavam a acontecer. Ali pessoas eram curadas, libertas.
porque Deus estava no meio deles. Não era a partir de um homem, não era a partir de uma denominação, não era a partir de uma religião, era a partir de Deus. Deus colocou tanta sede e fome no coração daqueles jovens que esse avivamento começou nesse país, porque jovens se entregaram à oração. Tudo começa na oração. E quando tem oração, tem milagres. Quando tem oração, tem poder de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. E no verso 16, casa de perfeito louvor. Primeiro Deus purifica o templo, depois Jesus purifica o templo, depois Jesus, ele nos transforma numa casa de oração, depois ele nos transforma numa casa de poder, para que então nós sejamos uma casa de perfeito louvor. Amém? Aleluia! 21. Mateus 21, verso 16, diz assim. Já estamos indo para o final. Diz assim: e disseram-lhe, ouve o que dizem? E Jesus disse-lhe, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Tudo isso acontecendo, vamos perceber o que está acontecendo ali nesse momento. Várias coisas. Jesus está ali no meio. Aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Tem que haver uma mudança, uma transformação. Amém? Então, Jesus chega ali, traz a palavra de Isaías, do profeta Isaías, e aí ele começa a curar, e ao mesmo tempo que ele está curando as pessoas, porque Jesus se compadece, ele chegou e ele curou, as crianças começam a cantar. O que as crianças começam a cantar? Elas começam a falar, Hosana ao filho de Davi. No 15 diz assim, então vendo os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Eles se indignaram, porque na cabeça deles estava tudo errado. Porque Jesus já chega ali derrubando as mesas, Jesus chega curando, e as crianças estão louvando a Jesus. As crianças estão dando o perfeito louvor. Jesus fala, você nunca ouviu falar também? Primeiro ele diz, você lembra que está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? Depois ele fala, você lembra também? Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Aqui não está falando propriamente da criança em si, mas está falando do coração. O louvor é perfeito por ser uma confissão acerca de Cristo. As crianças, ao perceberem aquele movimento espiritual, elas perceberam que o Cristo estava ali, porque estava tendo cura. Jesus estava ali, estava curando, e as crianças perceberam, e elas começaram a glorificar Jesus. Elas começaram a cantar, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. As crianças perceberam, mas os religiosos não perceberam. As crianças reconheceram a Cristo, reconheceram que Jesus estava ali, mas os sacerdotes não. E por que eles não perceberam? Eles não perceberam porque a religião, ela não reconhece Jesus. Eles tinham Jesus como alguém que estava fazendo um rebuliço ali, mas não como Deus. Mas as crianças, então, elas perceberam, e ali ele fala do perfeito louvor. E qual é o perfeito louvor para você? O que é o perfeito louvor? É uma voz bonita? É um entretenimento? É uma música muito bem tocada? É uma orquestra? É um show? O que é o perfeito louvor? Mas é um perfeito louvor. Não tem nada a ver com isso, com performance. Tem nada a ver com melodias, com letras bonitas. Não tem nada a ver com isso, perfeito louvor. Perfeito louvor tem a ver com o coração quebrantado, que reconhece que Jesus é o Cristo, é o Senhor nas nossas vidas. Quando nós percebemos que Jesus está chegando, está fazendo milagres, está fazendo transformação, está transformando a nossa casa, daí a gente começa a glorificar. Daí a gente começa a cantar, daí a gente começa a exaltar o nome do Senhor, e aí nasce o perfeito louvor, porque nós percebemos que Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo transformadas, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo
libertas e curadas e transformadas, e a sociedade está indo, isso está saindo daqui, está indo para a sociedade. Pais de famílias voltando para casa, enfim, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Quem reconhece o reino de Deus, Jesus sendo o centro da igreja, aí vem o perfeito louvor. Não tem nada a ver com performance, com tipo de música, com gosto musical, com vozes, nada a ver com isso. Perfeito louvor nasce de um coração quebrantado. E às vezes aquele que chega na igreja, aquele que é o bebê na fé, ele tem um louvor tão agradável ao Senhor. E muitas vezes nós, que eu me coloco junto, que estamos há muito tempo na igreja, estamos com o coração endurecido, ficamos religiosos, não conseguimos perceber que Cristo está no nosso meio. É triste, mas é verdade. Vamos caminhando e vamos endurecendo o nosso coração e não vamos percebendo mais Jesus. Mas o novo convertido, o bebê na fé, ele percebe Jesus. E ele louva a Jesus. E ele glorifica a Jesus. Então nós precisamos, a cada dia, renovar a nossa fé, renovar a nossa aliança com Cristo e dizer: Senhor, que eu seja como uma criança para entrar no reino dos céus, que eu tenha um coração puro, que eu saiba receber uma exortação, que eu saiba receber uma purificação do Senhor, que eu saiba, que eu consiga entender quando o Senhor quer tratar, que nós possamos deixar o Senhor Jesus expulsar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de chegar à sua presença. Muitas vezes nós achamos que estamos com uma performance muito boa de oração, de louvor, de culto, achamos que está tudo certo, damos o dízimo, vamos à igreja, tudo certo. Mas nós não enganamos a Jesus. Podemos enganar qualquer um aqui, mas a Jesus nós não conseguimos enganar, porque Ele sonda o nosso coração e Ele vê o mais profundo. Então, se nós precisamos de uma limpeza, se nós precisamos de uma purificação, nós precisamos abrir a porta e dizer: Jesus, eis aqui a minha vida, eu tenho problema nisso, 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 nisso e nisso, e lista os problemas. Porque perfeição não é aquele que não peca, perfeito é aquele que se arrepende. Nós falhamos, mas nós precisamos nos arrepender e viver uma vida santa, digna do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Você quer fazer a oração? Amém? Quero que você fale assim comigo então. Senhor Jesus. Bem alto, gente. Bem alto, vontade, hein? Senhor Jesus, faz do meu templo uma casa pura, uma casa de oração, de poder e de louvor para a tua glória. Amém. Eu quero que vocês coloquem em pé agora. Amém, Senhor. Aleluia. Nós precisamos voltar ao princípio. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Como uma noiva apaixonada, anseia pelo seu noivo, aguarda pelo seu noivo, só pensa no seu noivo, só quer saber do seu noivo. Assim nós, a igreja, nós precisamos deixar de tantos rituais, de tantas coisas que nós achamos, que nós priorizamos, ao invés de priorizar a verdadeira adoração. Nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Entregar o nosso coração como uma criança. Entrega o seu coração ao Senhor. Por que muitas vezes nós não conseguimos ser uma casa de oração? Porque nós não sondamos o nosso coração. E nós não fazemos a oração de Davi. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Nós vivemos dia após dia, indo para a igreja, voltando para casa, e a vida continua do mesmo jeito. Vamos para casa, volta, tudo de novo. E aí se torna um peso, não é prazeroso. Mas quando nós descobrimos a alegria de estar na presença do Senhor, nós não queremos mais sair da presença dEle. E é isso que nós temos que buscar. Senhor, me dá prazer em estar na tua presença. Mas sabe por que nós não temos prazer muitas vezes? Porque não confessamos os nossos pecados. Não nos arrependemos. Não lutamos contra o pecado. Tratamos o pecado como algo, um bichinho de estimação. Ele está ali.
tudo certo. Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, minha família continua fazendo assim, então eu vou continuar fazendo assim. E está tudo certo, né? Mas, meus irmãos, até quando? Sabe? A gente precisa querer experimentar um novo de Deus. Nós precisamos querer viver essa nova história de verdade. Viver essa alegria, essa leveza de verdade. Nós não podemos mais continuar do jeito que estamos, vivendo do jeito que estamos, dia após dia. Jesus está às portas. Ele está voltando. O noivo está voltando. Jesus está voltando. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos prontos, nós não subiremos. E o pior, não veremos. Muitos de nós não veremos. Cristo veio, voltou, levou a igreja e nós não vimos. Quando a gente vê, meu Deus. Eu não estou falando aqui de uma vida sem graça, de uma vida de religiosidade. Ai, agora eu tenho que... Não, não depende de você. Depende de Jesus. E Jesus já fez tudo. Mas uma coisa você tem que ter: arrependimento, coração contrito, confissão de pecados, buscar a presença do Senhor. E se torna leve, sabe por quê? Porque é Ele quem faz. Não somos nós. Nós não fazemos nada. A palavra diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa o Espírito Santo ir mais fundo. Deixa Ele pegar o seu coração. E Ele só fala... Ele nos fala uma coisa que eu acho maravilhosa na sua palavra. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Existe uma história, rapidamente, que queima muito no meu coração. Quando Sunamita, lá no livro de Cantares, ela toma banho e ela se deita. E quando ela se deita, ela ouve a batida na porta do seu amado. Mas ela está tão sonolenta, ela está cansada. E ela diz: eu já tomei banho, já lavei os pés. Vou me levantar agora. Vou ficar mais um pouquinho aqui. E ele continua batendo a porta. Então, ela resolve se levantar. E quando ela se levanta, quando ela chega na porta, ele já não estava mais. Ficou somente o perfume na maçaneta. E ela abre a porta e ele não está mais. E ela sai pela rua desesperada e procurando. Ela pergunta para os guardas: você viu o meu amado? E ela continua procurando pela cidade. Ela vai nas praças, ela roda a cidade inteira e ela não encontra ele. E ela vai perguntando: você viu o meu amado? Onde ele está, o meu amado? Ele foi até mim, mas eu não me levantei. Aonde está o meu amado? Você viu o meu amado? Ah, que o nosso coração possa ser apaixonado por Jesus a ponto de trocar o sono pela presença dele, de trocar o melhor que possamos ter pela presença dele, que a presença dele seja tudo para nós. Eu quero te motivar, meu irmão, eu quero te convidar, meu irmão, para entrar nesse ambiente de adoração e que você nunca mais saia dele, que você nunca mais, quando ele te chamar, que você possa dizer: eis-me aqui, meu amado, como uma noiva apaixonada. Quando recebe uma mensagem do seu noivo, prontamente ela diz: eis-me aqui, o que tu quer de mim? Quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Vou orar por você. Senhor Jesus, Tu és o nosso amado. Assim como Tu entrou naquele templo, Senhor, que estava tão corrompido, tinham tantos interesses, Senhor, tantas prioridades distantes de Ti. A adoração já não era mais uma prioridade. Ah, Deus, interesses escusos existiam ali, Pai. Interesses que não eram estar na Tua presença, Senhor. Mas o Senhor entrou naquele templo. E como o Senhor entrou naquele templo, naquele dia, entra hoje, Jesus. Entra hoje, Jesus, nesse templo. Entra hoje nesse templo. Coloca a mão no seu coração e fala o seu nome. Entra hoje nesse
te agrada, Senhor. Joga fora, lança fora. Vem mesmo com a tua purificação, Jesus. Eu preciso e eu quero ser purificada por ti. Eu quero, Senhor. Clame ao Senhor. Grite ao Senhor. Se desespere por Ele. Não aceite uma vida mais ou menos, uma vida medíocre na presença de Jesus. Queira o mais e mais e mais da presença dEle, o mais dEle na tua vida. Ah, Jesus, purifica esse templo, Senhor. Purifica, Senhor, e transforma numa casa de oração, Senhor, para todos os povos. Povos e povos e povos estão esperando por mim. Coloque a mão no seu coração e diga: tem pessoas esperando por mim, Jesus. Tem pessoas esperando pela minha oração, Senhor. Tem pessoas esperando pelo meu jejum, Senhor. Coloque a mão no seu coração e se desespere. E diga: Jesus, eu estou no desespero santo. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu sei que o Senhor já me deu, já colocou nas minhas mãos povos, pessoas, Senhor, que é para mim falar, orar, falar do teu amor, Pai. Mas gera em mim esse ambiente de adoração. Me ensina a orar. Fala para Jesus: me ensina a orar, Jesus. Me ensina a orar. Faz de mim uma casa de oração. Faz de mim uma casa de oração. Faz de mim uma casa de oração, Senhor, para os povos. Continue com a mão no seu peito e diga assim: Senhor, faz de mim uma casa de poder, de libertação, de cura, Senhor. Há tantos que precisam do teu toque. Há tantos leprosos espirituais. Há tantos coxos, surdos, cegos, paralíticos, Senhor, esperando por mim, Senhor. Eu sou as tuas mãos, Jesus. Eu sou os teus pés. Eu sou o teu coração. Envia-me a mim. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, envia-me a mim, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Senhor, coloca a mão no seu coração e continue falando: Senhor Jesus, faz de mim, Senhor, faz do meu templo um templo de adoração para ti, Senhor. O templo do perfeito louvor, Senhor. Limpa o meu coração, para que os meus lábios do meu coração saia o perfeito louvor, Pai. Ah, Deus, que aonde eu chegar seja o ambiente da tua presença. Que não seja eu, mas o Senhor. Vai trabalhando, Senhor, através de mim. Pode me usar, Jesus. Usa o meu coração, usa a minha vida. Eu sou tua, Jesus. Eu sou teu, Senhor. Eu quero mais da tua presença. Mais limpa, Senhor. Adorna essa casa, adorna essa casa, adorna essa casa, para que seja teu deleite, Senhor. Que sejamos o teu deleite, que sejamos a tua alegria. Que tu tenhas alegria de habitar em nós, que tu tenhas alegria de estar, de conviver, de estar presente conosco, Senhor. Oh, Jesus, vem, Senhor. Amado, 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 amado. É um lugar sobre Jesus.